Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Iniciaremos agora, então, a continuidade das atividades com a palestra do Dr. Márcio Buzzi. Gostaria de lembrar a todos, primeiro solicitar se todos estão me escutando bem. Caso exista alguma limitação na transmissão, por favor, façam comentários no chat ao lado. Nesse momento, então, nós continuaremos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Relembrar, que todas as apresentações estão sendo gravadas, então é possível acessá-las dentro da plataforma. E mesmo que exista, por exemplo, conflitos de horário, é necessário posteriormente acessar o conteúdo das gravações em cada uma das sessões, em cada um dos painéis ou palestras dentro da plataforma. Recordo também que é possível efetuar a participação no curso, para quem ainda não está participando e tem interesse, é possível participar. As aulas são aulas gravadas, que são disponibilizadas a cada dia. E na sequência dessa apresentação, desta palestra de agora, nós teremos a apresentação de trabalhos, como foi no dia anterior. E na sequência, então, também temos o espaço para conversa com os apresentadores, com os palestrantes do curso. Então, nesse momento, para dar início, então, à nossa palestra agora da tarde, eu tenho a honra aí de convidar o meu amigo, posso chamar de amigo, Aleixo? Aleixo Dalagnolo. Nunca sei certo, tem gente que não consegue pronunciar meu sobrenome, mas eu também tenho dificuldade. Ele foi aportuguesado, está bagunçado, é Dallagnolo. Muito bem. Aleixo, bem-vindo. Vou fazer uma breve apresentação aqui do Aleixo, das nossas formalidades. O Aleixo, ele é engenheiro agrônomo, formado pela UFSC e administrador de empresas pela UDESC. Ele é um dos nossos associados da Esbera, é uma honra a gente ter ele aqui, podendo colaborar e contribuindo com a participação no evento. Ele é CEO da AGE Tecnologias e Meio Ambiente e AGE Parcerias Ambientais Limitada. Empresas que prestam consultoria, fabricação de equipamentos, comercialização de produtos e serviços para tratamento de águas e efluentes. O Aleixo tem larga escala aí, experiência no aproveitamento energético e agronômico de resíduos agroindustriais dos setores intensivos de agricultura e pecuária, geradores rurais e urbanos de resíduos, e também tem uma grande experiência, Aleixo, com a parte de municípios, com gestão municipal. Então, integra todos os meios aí do que a gente acaba abordando. As atividades, concentram-se em logística para estruturar arranjos operacionais e modelos de negócio para integrar os resíduos orgânicos nas cidades com instalações agrícolas intensivas e o desenvolvimento sustentável na economia circular. Então, o Aleixo tem um baita currículo aí justamente para a pessoa certa para conversar com o palestrante, e engrandecer aí, eu acho que a nossa discussão com relação a isso. Aleixo, te passo a palavra, fica à vontade, e agradeço mais uma vez pela presença. Ricardo, obrigado pela oportunidade de estar participando do simpósio, de estar podendo ter a honra, a satisfação de estar introduzindo, fazendo a apresentação da lecture, da palestra seguinte, que é do Márcio. Quando o Ricardo estava fazendo a minha apresentação de municipalidades, que ele falou, isso é um desejo forte de começar a ser efetivo nesse segmento, de verdade, ainda é uma coisa toda por acontecer. Entrando, então, agora propriamente no assunto aqui, primeiro, uma boa tarde a quem agora é boa tarde, um bom dia a quem ainda é um bom dia, não teve a oportunidade de se alimentar, de almoçar, A palestra a seguir é em português, a minha apresentação em português. Espero que aos de língua espanhola e aos demais que estejam nos assistindo não tenham dificuldade de nos entender com os sotaques diferentes que têm as pessoas do Brasil afora, Então, eu fiz uma colinha para não me perder aqui, ser objetivo, poder fazer essa introdução.
Eu tenho satisfação de participar no simpósio do CIGERA, Simpósio Internacional de Manejo, Gerenciamento, Aproveitamento de Resíduos Agrícolas e Agroindustriais, da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial. Mais ainda, né, por fazer a apresentação da lecture, da palestra, Empreendedorismo na Ciência, Oportunidades Além da Academia, que vai ser feita pelo Márcio. O Márcio, com a vivência, o currículo, a trajetória profissional que ele teve, talvez seja uma das pessoas mais apropriadas que nós poderíamos encontrar para fazer a abordagem que vai ser realizada. Ele tem uma formação acadêmica sólida, eu tive a honra, a satisfação de ser colega de turma dele lá no mestrado. Ele tem formado em Biologia na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, doutorado em Iowa, nos Estados Unidos, e pós-doutorado na Universidade de Rice, em Houston, no Texas. E eu tomei o cuidado de ler com atenção não só o que eu já sabia da vida profissional do Márcio, pelo contato que a gente tem ao longo dos anos, de alguma forma, o contato esporádico que a gente teve ao longo dos anos, mas também, no resumê dele, me chamou a atenção que ele teve a participação efetiva em 3 startups, em 3 iniciativas que buscavam integrar, trazer o conhecimento técnico para a comercialização para o mundo do que faz acontecer. Então, eu fico muito, eu cobro do Márcio, cobro da sociedade a toda hora, que ela não fique eminentemente enclausurada no mundo acadêmico, que ela integre o mundo acadêmico com o mundo de fazer acontecer, de transferir esse conhecimento. E estou com satisfação, então, que estou fazendo essa apresentação ao Márcio aqui para essa lecture, essa palestra, novamente, Empreendedorismo na Ciência, Oportunidades Além da Academia. Márcio, a palavra está contigo, e sei que tive a tive a oportunidade de ver a apresentação antes, então sei que é uma apresentação bem interessante, vai ser positiva a todos nós. Muito obrigado, Aleixo. Dupla satisfação, né? Primeiro, boa tarde ao pessoal do Brasil. Dupla satisfação, por que eu digo isso? Primeiro, porque eu fui convidado pela organização do CIGERA. E isso me fez bastante feliz, porque, antes de mais nada, participei do CIGERA lá no começo do CIGERA e venho vendo como ela vem se engrandecendo, né? E mesmo depois de ter me afastado da Embrapa, a gente se mantém essa ligação, essa conexão, e receber um convite dessa natureza foi muito importante. Márcio, a tua câmera está desligada aí, se tu puder acionar, não sei. Posso acionar aqui, assim o pessoal me vê. Tudo bem. Enquanto isso, vou botando minha apresentação na tela. O que eu gostaria de conversar com vocês hoje, então, partindo direto para a apresentação, que o tempo começa a ficar curto, gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a minha trajetória e realmente mostrar para vocês que existem oportunidades além da rota ou caminho básico da academia, né? Então, vamos começar pela a minha rota pessoal, né? E como cientista, obviamente, ela tinha que ter aqui uma legenda, né? Nesse slide, vocês observem algumas coisas interessantes. Na linha central, de cor escura, tem o que eu chamo de linha de rota natural das coisas, né? Ou seja, a pessoa se forma, se gradua, vai no mestrado, consegue uma bolsa de mestrado, depois ela vai para o doutorado, do doutorado ela vai para o pós-doutorado, e aí ela se encontra numa posição da qual ela acaba indo para carreiras de professor ou carreiras de pesquisador numa instituição de pesquisa, tipo Embrapa, Petrobras, enfim. Como vocês podem ver aqui em azul,
tem algumas fases da minha vida que eu fui concursado federal. Isso aconteceu lá em 95, então, nesse momento da minha vida, eu já poderia estar me considerando estável e levando uma vida relativamente boa, morando em Florianópolis, com a praia perto, família perto, um salário, né, relativamente bom, mas não funcionou para mim. Eu tive que ir adiante porque não era aquilo que eu estava procurando, eu queria um pouco mais, né? E aí fui então para o doutorado e doutorado me abriu mais ainda as portas para outros caminhos, né? Então, assim, por exemplo, minha primeira startup, na verdade, é uma empresa que continua aí em funcionamento aí, em São José, que não tem nada a ver com a área de biologia, né? A empresa se chama Inflow, é uma indústria de autopeça veicular, tá? Mas já começou a me ensinar muita coisa sobre empreendedorismo, tá? Juntamente aí tem cursos de Empretec, do Sebrae, que eu recomendo fortemente àqueles que têm uma tendência a ser empreendedor, tá? E logo em seguida, então, veio uma série de outras startups que todas elas ainda estão em business, ou seja, elas estão ainda funcionando, tá? A primeira ali foi a W2S3, também em Florianópolis. A W2S3 tem um papel muito engraçado, porque ela, por ser uma startup, ela teve uma função muito importante que eu lembro de ter atuado na remediação ou na descontaminação de uma área da universidade da região de Joinville. Então, essa área estava contaminada com fenol por mais de 20 anos e nós, nessa empresa, utilizamos todo o nosso conhecimento de biologia, de engenharia ambiental, biorremediação, para fazer a descontaminação da área, né? Que aconteceu, então, num prazo de 6 meses. E aí a universidade pôde, então, construir prédios, né, nessa área. E depois, outras empresas, a Sentinel, aqui, no caso, em Rice, né, desculpa, em Houston. E vejam que também nesse tempo aí também eu fiz concurso, acabei passando para a Embrapa, tive uma carreira não longa, mas uma carreira pequena, mas intensa e especial, da qual eu carrego comigo muitas informações e muito conhecimento que eu aplico até hoje, independente se eu estou como pesquisador ou não na instituição. Então, eu carrego ela com muito carinho. E, por fim, agora eu estou na empresa Senvita, que eu já vou falar para vocês um pouco mais do que ela faz, do que ela é. Tá bom? Então, esse slide aqui é um slide interessante. Esse slide foi tirado da Global Entrepreneurship Monitor. Ela fala, foi feita uma enquete, né, ou uma avaliação, né, pública, para saber o que as pessoas acham de ser empreendedor. E, para surpresa de muitos, na verdade, é o quarto desejo ou sonho da população brasileira, estando atrás apenas de viajar, de comprar uma casa ou um carro. Ou seja, as pessoas querem muito empreender, mas ainda não têm uma formação, um conhecimento ou alguma coisa que faça ela realmente partir para o lado de empreendedorismo. Agora, como o título da palestra oportunidades além da academia, né? Eu gostaria de apresentar esse slide, que esse slide tem um papel muito, muito importante. Muitos de vocês provavelmente já viram essa figura antes, mas ela mostra que no eixo Y o nível de investimento, tá? E no eixo X mostra o nível de maturidade da tecnologia, sendo básica até sistema pronto, ou um produto, ou um serviço. Na linha preta, vocês veem que existe um grande investimento em ciências básicas, da qual a gente faz papers, a gente descobre fundamentos nas ciências, enfim. E existe o famoso, que chama aqui de Vale da Morte, ou seja, é uma área onde não existe uma interseção
contínua com o setor privado. E parte disso, pessoal, é até culpa nossa como cientistas. Por que eu falo isso? Quando nós publicamos alguns artigos científicos e leis e teorias, nós, ao publicarmos, nós, então, levamos esse conhecimento ao que a gente chama de novelty, né? É novel, é nobre e, portanto, merece uma publicação. Contudo, essa publicação, esse dado, nessa parte básica que ele não tem muito uso para uma empresa, para uma indústria, né, que necessita de pilotos, que necessita de testes estatísticos maiores para saber se isso vai. E, portanto, a empresa, a indústria, ela não quer começar do zero, ela não quer pagar para fazer pesquisa básica para começar a ter um piloto e etc. E tal. Então, se cria esse buraco, né? E é nesse buraco que muitas empresas pequenas, as famosas startups, vêm a encaixar perfeitamente para acelerar ou diminuir esse buraco entre essas duas linhas, tá? Eu coloquei ali, por exemplo, que, né, pelo lado da ciência, quando nós publicamos, portanto, nós não nos carece mais testes para saber, por exemplo, se a nossa hipótese é realmente válida, né? E aí eu falo um pouco de probabilidade hacking, né? Que é o seguinte: você testa a sua hipótese a 95%, né? Então você faz triplicatas ou replicatas do seu experimento e você faz replicatas de 10, de 100 amostras e você olha que a sua hipótese está dentro de um nível significativo e você acha assim, bom, se está com 100 amostras e eu estou com análise significativa, então, portanto, quanto maior o meu número amostral, mais significativo vai ser meus resultados. E não é muito bem a verdade, né? Então, mas se uma outra instituição de pesquisa quiser fazer ou dar continuidade a um trabalho já publicado por vocês, a chance dela ter esse artigo publicado cai para 5%. Por quê? Porque já perdeu a nobreza, já perdeu o novelty. Mas existe ainda a necessidade de fazer mais testes, existe a necessidade de testar sua hipótese para outros locais, outras geografias, outros tipos de amostra, para que seja realmente válido. Um exemplo bem claro do que eu estou falando é vacinas, né? Tem casos aí que é um caso, né? Coisas bem atuais, né? Estudos de casos que são feitos com 8 pessoas e mostram que o remédio traz resultados. Em compensação, quando você aumenta isso para 100 ou 1000, você vê que não tem nenhuma... você não consegue mostrar nenhuma diferença significativa. E, portanto, na medicina, por exemplo, na vacinação, tudo precisa ser na ordem aí de 1000 ou mais amostragens para realmente ter certeza que isso está funcionando, tá? Aqui, nesse slide, a gente mostra de uma maneira muito breve o que é um lado do empreendedorismo e o que é um lado da academia. Então, rapidamente, né, na academia, né, a gente tem a força do conhecimento que está estabelecida nesse setor, tem uma série de leis restritas que temos que obedecer para manter a estrutura. O processo é bem demorado de produção de produtos ou serviços, porque é a natureza da instituição. Tem comitês éticos que a gente não pode sair fazendo pesquisas ao léu sem nenhum critério ético, né? E geralmente existem maiores números de investimentos em equipamentos para montagem de laboratórios, enfim, para ter a sua ciência sendo desenvolvida. Já o empreendedorismo, no lado azul aqui, no oval azul, nós não somos, o empreendedor ele já não tem tantos regulamentos e leis tão restritas quanto centros de pesquisa e acadêmico. As coisas funcionam de uma maneira muito mais rápida. Não há, por exemplo, comitê de ética, o nível de capital para você começar o teu empreendedorismo, por exemplo, no Brasil hoje eu não sei, mas aqui com $50 você abre a sua empresa.
e você foca no produto, no cliente, né, e em serviços. Esse é teu produto final, diferente de paper ou qualquer coisa. Esse é o teu produto final, tá? E na linha central, vocês veem que como é importante destacar o papel da comunicação da academia com o empreendedorismo. E isso, tá, pessoal, não é uma coisa nova. Tem muito investimento sendo feito para fazer a conciliação dessas duas faces. Um dos exemplos, por exemplo, é no National Science Foundation, que tem um programa chamado SBIR, que é Small Business Innovation Research, ou Research Innovation, desculpa, que é justamente isso. Você faz uma proposta de ciência e tecnologia muito forte, mas o crítico da sua proposta, ela está nas cartas de recomendação que você precisa ter das empresas. As empresas têm que demonstrar claramente o interesse do produto ou do serviço que você está estudando ou você está pronto a realizar, tá? Então, assim, a sociedade e essas fontes de investimento, elas estão se tornando cada vez mais fortes para fazer essa comunicação, tá, entre empreendedorismo e ciências e vem gerando bastante resultados, como, por exemplo, startups, né? Hoje temos muitas pessoas da academia que fazem parte de startups, como, né, eu mesmo, e assim como tantos outros, né? Falando um pouco da minha atual empresa, né? A minha empresa é uma empresa de base biológica, mais precisamente de uso de biologia sintética, onde a gente faz, diferentemente do termo genérico GMOs ou geneticamente modificados, a gente trabalha com organismos que já possuem a capacidade, por exemplo, de produzir um metabólito, produzir um produto, e faz simplesmente uma expressão adicional daquele gene particular para otimizar a tua produtividade, para aumentar os teus, enfim, a tua capacidade de absorção de CO2 ou enfim. A empresa, ela tem foco em CO2, tá? CO2, como vocês sabem, vocês devem estar trabalhando nisso também, é a bola da vez, não existe mais espaço para nós vivermos na situação que nós estamos. Independente dos problemas ambientais, nós estamos hoje sofrendo problemas sérios geopolíticos em questão do CO2. Um exemplo básico, ferro. A China, que compra ferro da Vale, que compra ferro da BHP, maior produtora de minério do mundo, como também da Rio Tinto, estavam com preço de ferro aí a 100, 110 dólares a tonelada, e da noite para o dia isso caiu para 80 e está caindo drasticamente, porque simplesmente da noite para o dia a China resolveu parar toda a sua fábrica de aço para manter os níveis de CO2, já que a produção de aço é uma das maiores emissoras de CO2. Então, independente diretamente do ambiente, se isso está causando um aumento de 1 grau ou de 2 graus, enfim, nós estamos passando por problemas sérios sociopolíticos que precisamos, então, controlar essas emissões. E, diferentemente do que se tem no mercado, a nossa empresa ela não está olhando só como maneiras de remoção do CO2. O que nós queremos fazer é a conversão do CO2. Então, o CO2 para a gente é um feedstock, ou é uma matéria-prima para dar continuidade à produção de outros produtos que têm interesse no mercado. Então, nós temos o que a gente chama de verticais, assim, a nossa plataforma, né, a Semvita, e a propósito, Semvita significa carboidrato, energia e massa, e Vita, como vocês sabem, é de vida. E ela parte do princípio, então, de usar os micro-organismos, né, bactéria, arqueia, enfim, fungos, como o maquinário da nossa produção ou conversão do CO2 a um produto.
Dentro da nossa empresa, nós temos o que a gente chama de verticais. É uma vertical que trabalha só como, por exemplo, conversão de CO2 em produtos orgânicos, ou, por exemplo, conversão de CO2 em reservatórios de petróleo, para recuperação de óleo, ou, por exemplo, produção de hidrogênio. E no setor de mineração, onde a gente está fazendo a parte de recuperação de minérios ou de metais com base, por exemplo, em biolithiate ou processos de remoção de elementos que têm valor econômico através de processos biológicos ao invés de processos químicos extremamente agressivos ao meio ambiente, como ácido sulfúrico, enfim. Nesse slide, então, eu mostro aqui rapidamente uma lista de produtos que nós já temos no nosso banco de dados, que são produtos que têm certamente valor em diversos setores industriais, farmacêuticos, cosméticos, né? Esses que vocês veem com asteriscos são compostos que já estão sendo feitos para determinadas indústrias, então, portanto, a gente trabalha no sentido que, uma vez que um determinado cliente ou uma indústria, seja ela, por exemplo, a Oxy, a Mitsubishi, ou, enfim, decide pelo metabólito que aqui está mostrado, a gente tranca esse metabólito que fica sendo exclusivo, então, para aquele determinado cliente. Tá? Então, novamente, essa é uma lista que a gente tem que estamos trabalhando, né, e que temos já vários projetos com diferentes clientes envolvidos. O modo operacional da nossa empresa não é muito diferente com o que vocês já provavelmente estão acostumados. O que a gente chama de fase 1 é uma fase de demonstração, e aqui entra bastante trabalho de laboratório, tá? Para aqueles que são da academia, eu vou dizer que 100% do nosso trabalho aqui é um trabalho extremamente laboratorial, e ele é com base, os resultados, né? A gente avança à medida que a gente passa por portões, né, gates, que go, no-go decisions, né, ou seja, se os resultados se mostram promissores, a gente passa então para a fase 2, que é uma fase de escala. Os resultados, então, sendo promissores conforme a análise de ciclo de vida e conforme a análise técnico-econômica, que é muito importante, passa-se então para a fase pré-comercial, e da fase pré-comercial a gente migra para a fase comercial. Hoje nós estamos com vários projetos na fase 1 e 3 projetos já em andamento na fase 2. A empresa, tá, pessoal, é relativamente nova, começou em 2017. Quando eu entrei na Semvita em janeiro de 2020, nós éramos em 9, hoje já estamos em 25 e passamos já pelo que eles chamam aqui de séries A, onde os investidores colocam bom dinheiro dentro da empresa, né, para crescermos. Somos em 2 unidades, uma localizada aqui em Houston, outra localizada em Denver, no Colorado, tá? E, enfim, vamos começar, então. Isso aqui são algumas fotos do processo natural, né? Então, da esquerda para a direita, quando a gente anuncia ou trabalha com o cliente mostra uma necessidade de ter, então, por exemplo, um daqueles metabólitos, ou resolver o problema de CO2 dele apenas, nós trazemos todas nós simulamos tudo que o cliente tem na sua planta operacional e começamos a fazer testes laboratoriais, como vocês podem ver ali, simples placa de Petri, Erlenmeyer, reatores, passando para reatores automatizados, depois passamos para reatores um pouco maiores, na escala de 1000. Fazemos testes aí de análise técnica econômica, fase para comercial e, novamente, como eu já tinha conversado no slide anterior, passamos então para a fase comercial. Ok? Esse é um dos exemplos que a gente está trabalhando com a Mitsubishi, por exemplo, onde eles têm uma grande emissão de CO2 e o foco deles é a remoção de CO2 e produção de metano, no caso. Então, tem muito a ver aí com o pessoal do Cigera.
nós passamos pela fase laboratorial, onde a gente mostrou que a concentração de CO2 que eles têm na planta operacional deles foi assimilada pela nossa biomassa. É uma concentração considerada tóxica para muitos organismos, mas a gente conseguiu fazer algumas alterações na biomassa para que não fosse essa concentração não fosse tóxica e fosse capaz de ser assimilada, produzir uma grande biomassa, e essa biomassa, então, depois passando a ser digerida, né, pelo processo de digestão anaeróbica, como vocês devem conhecer bem, e produção de metano, fazendo, então, o que a gente chama aí, vocês conhecem bem, o famoso economia circular ou a economia green, né? Aí à direita ali tem só alguma das pessoas envolvidas, né? Lá atrás um fotobioreator, um reator de 1000 litros, que eu até mostrei na foto anterior, esse aqui no centro. Algumas curiosidades, né? A gente consegue produzir, por exemplo, organismos aí fotossintetizantes que produzem oxigênio. Esse reator em particular, ele produz oxigênio suficiente para manter 500 pessoas respirando oxigênio em caso de alguma calamidade mundial aí, ausência de oxigênio. Uma vez que a gente passa da fase 2, a gente então começa a trabalhar com joint venture, que é empresas já estabelecidas no mercado, que são fornecedoras de produtos, porque nós não queremos reinventar a roda. Nosso caso aqui em particular não é, por exemplo, inventar reatores ou vender reatores. A gente simplesmente pega esses reatores e trabalha com nossos organismos que são licenciados, então, para determinadas indústrias, né? Esse caso aqui em particular é uma empresa portuguesa, A4F, que é parceira nossa. Essa planta operacional aqui, ela foi construída em 2016, ela tem capacidade de 1.300.000 litros e produz, conforme a nossa demanda e requerimento, 6 toneladas de biomassa seca por dia, o equivalente a aproximadamente 20 toneladas de CO2 que a gente remove das chaminés por dia, tá? Um outro caso, agora saindo da parte um pouco de superfície, falando um pouco de reservatórios de petróleo. Essa é uma outra área também que eu tenho uma paixão. No caso, nós temos muitas áreas do qual o petróleo já foi retirado do reservatório, mas ainda continua, por exemplo, operacional, porque os custos de você remover toda a plataforma e toda a infraestrutura é muito caro. Então, o que nós fazemos aqui é simplesmente utilizar estratégias de biológicas, vamos dizer assim, né? Obviamente, muitas coisas são confidenciais, tá, pessoal? Então, eu tento traduzir da maneira melhor possível. Mas com estratégias baseadas em biologia e biologia sintética, nós estamos conseguindo converter parte daquele óleo cru residual que não tem valor econômico em biomoléculas que têm valor de interesse industrial. Assim, ao invés das empresas terem gastos fenomenais em remover todas as estruturas, eles continuam com as plataformas, eles continuam com as estruturas em place, instaladas, e conseguem ainda absorver produtos que têm valor comercial para eles. Obviamente, a gente está tudo falando de uso de CO2 também como fonte de feedstock, né, como fonte de substrato para esses processos acontecerem. Essa é alguma das estratégias. A gente, né, fazemos então a modificação de genes. Nesse caso aqui, por exemplo, né, esse é um caso que vocês encontram publicamente, então não tem problema nenhum falar. Mas, por exemplo, bactérias que se encontram nesses reservatórios, elas precisam liberar compostos que a gente chama de surfactante, que faz com que aquele óleo cru residual que está muito preso dentro das porosidades das rochas se tornem mais disponíveis para a ação de outras bactérias fazerem a degradação e a quebra deles em compostos de interesse comercial, né? Então, aqui nesse caso, é simplesmente uma demonstração que a gente faz
por manipulação biológica, a gente consegue, por exemplo, aumentar a eficiência desse surfactante que é naturalmente produzido por essas bactérias em 10 ou 20 vezes, ou seja, tornando o processo muito mais eficiente. Trabalhamos com universidades, aqui, por exemplo, testes feitos de controle de qualidade, de controle de assurance, com a Texas A&M e a Rice, onde eles pegam toda a nossa tecnologia e utilizam um equipamento designado para a indústria petrolífera para fazer as simulações do reservatório utilizando nosso processo, né? Não vou entrar em detalhe aqui até pela questão de tempo, mas o que nós vemos aqui, então, é uma resposta extremamente positiva do que nós queríamos fazer dentro dessa simulação, e agora, com base nisso, a gente passa para o próximo passo, então, que eu já apresentei antes, que é a fase 2, ou seja, Chevron, Exxon, Oxy, enfim, nos oferecem uma área piloto, um poço abandonado, onde, então, a gente passa a fazer os testes em escala de campo. Aqui, novamente, outro dado, só mostrando, então, que essas bactérias que a gente trabalha e que a gente inocula, né, consegue fazer essa degradação desses compostos que são recalcitrantes e difíceis de degradação. Uma vez que isso acontece, então, tem uma série de outros micro-organismos que vivem em coquetel ou em consórcio, né, que a gente também manipula por processo de engenharia metabólica para fazer a conversão, por exemplo, em compostos de interesse, seja ele hidrogênio, metano, metanol, enfim. Estou chegando perto, acho que, dos finalmente aqui. Eu joguei esse slide, porque é um slide, agora é a hora um pouco de filosofia da minha apresentação. Hoje a gente fala muito, né, você deve estar acompanhando aí de todas as missões espaciais, o papel que Elon Musk está desenvolvendo, né? Hoje já se torna muito... Se você tem dinheiro, você já consegue passear pela órbita, né? Coisas que alguns anos atrás era sonho. O que eu quero falar com esse slide em particular é que nós temos que pensar grande. Tá? Quando a gente fala aqui, por exemplo, de fazer arquitetura em Marte, nós não estamos apenas falando em arquitetura em Marte, nós estamos realmente desafiando nós mesmos a tirar de melhor de si para realmente fazer a diferença na sociedade. Então, assim, eu sou professor, eu sou empreendedor, eu consigo nesse mundo fazer publicações que eu tanto gosto, mas eu consigo fazer patentes e eu consigo entregar produtos, tá? Então, independente da rota que você tomar, há espaço para fazer, tá? E agora, deixa eu terminar a minha apresentação com um dizer de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos, né, que me marca bastante. Esse dizer do John Kennedy, ele está no memorial no estacionamento da Universidade de Rice, porque foi lá que ele fez um discurso e ele usou essas palavras. E eu vou traduzir para vocês, porque ela realmente é muito forte. Eu gostaria de deixar isso principalmente para os novos acadêmicos da audiência de hoje. Ele falou o seguinte, né? Isso foi em 1962. Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer outras coisas, não porque isso é fácil, mas porque isso é difícil. Porque esse goal, esse objetivo, vai servir para organizar e medir o melhor das nossas energias e capacidades. Porque esse desafio é aquele que a gente está aceitando e a gente não está pensando em prorrogar. E um desafio que a gente pretende ganhar, e os outros também. Então, acho muito bonito esse dizer, eu carrego comigo. Take home message, conclusão. Para as pessoas que estão na academia e acham que empreendedorismo é um outro mundo, indústrias
fazem muita pesquisa, desenvolvimento e inovação, mais do que vocês podem pensar, tá? O setor privado, ele está constantemente mudando, pessoal. E vocês têm que ser... Nós temos que nos reinventar praticamente diariamente, tá? Indústrias e academias, elas estão se movendo de uma forma mais unida, é assim que eu vejo, através dos incentivos e das necessidades sociais, como eu havia comentado no início da apresentação. E o mais importante, talvez, de tudo, siga a sua paixão. Siga as suas tendências naturais, capacidades, forças, e tentem achar o melhor caminho de vocês, seja na academia, seja no empreendedorismo, ou seja nos dois. Eu gosto de ver essa figura da direita, ao invés de olhando de baixo para cima, eu gosto realmente de ver ela olhando de cima para baixo, ou seja, ambos caminhando na mesma direção. E para concluir, só o meu slide de dizer aqui muito obrigado. Eu gostaria de deixar novamente isso registrado. Uma grande satisfação receber o convite de vocês, tá, pessoal? E agora retorno a palavra ao grande colega Aleixo, para que a gente possa fazer aí uma sessão de perguntas e respostas, que for mais adequado, tá? Muito obrigado. Bem, a todos, e Márcio, a tua apresentação, a tua lecture foi disruptiva. Você fazendo a discussão de um tema que é oportuno e que deve estar presente, no meu entendimento, como empreendedor, deve estar presente no dia a dia de todos, né? Todos somos clientes de alguém, todos somos consumidor de alguma coisa e vice-versa, né? E você conseguiu, com a trajetória da tua vida acadêmica, profissional, dar um exemplo concreto e uma abordagem bastante particular da questão de emissão de gases de efeito estufa, o contexto que nós estamos vivendo, que está acontecendo em Glasgow, que está acontecendo na sociedade brasileira, catarinense, onde eu estou localizado. Então, espero que as minhas palavras a ti imagino serem boa parte das pessoas que estão assistindo. Foi brilhante, foi muito legal a tua abordagem do tema, com a tua experiência de vida e com a tua vivência, vida acadêmica e vivência profissional agora. Com relação às perguntas, eu estou lidando, pessoal, aos que estão nos assistindo, com a ferramenta nova, estou com 2 telas aqui, a organização, ao mesmo tempo, está me passando algumas perguntas que estão sendo feitas. Então, uma pergunta da Camila Michaels, ela está escrevendo aqui no Brasil para nós. Existe algum risco para o meio ambiente caso os micro-organismos engenheirados forem liberados ao meio ambiente? Essa é uma questão que a gente poderia gastar uma outra hora conversando, mas eu vou tentar resumir, tá? Nós temos dentro da nossa empresa um corpo de advogados que trabalha justamente nesse tipo de questões que são levantadas constantemente, tá, Camila? Nos Estados Unidos, em particular, quando você pega um organismo que produz uma determinada enzima e você simplesmente otimiza o processo natural de produção de enzima, elas não são consideradas organismos engenheirados, como você coloca, tá? Os Estados Unidos, ele é muito flexível nesse sentido de aplicação. A Austrália, mais ou menos. A Europa, muito conservadora. E o Brasil também bastante conservador no uso desse tipo de técnica. Uma das abordagens que a gente toma cuidado nesse processo é fazer com o que a gente chama de, como posso dizer, processo de autoexterminação. O que quer dizer isso? Uma vez que os micro-organismos saem da tua área de estudo, né, e aqui eu não estou falando nem de ambiente de reator fechado, tá? Estou falando de áreas abertas. Quando ele deixa de fazer o trabalho
porque ele deixa, por exemplo, de ter contato com o teu feedstock ou substrato primário, ele simplesmente entra no circuito de morte celular e simplesmente morre, tá? Mas grande parte do nosso trabalho acontece realmente em reatores fechados, onde você tem completo controle de todos os micro-organismos, tá bom? E lembrando que isso não é uma coisa nova, é uma coisa nova no sentido de meio ambiente, tá, Camila? Mas o uso dessas estratégias de biologia sintética ela é muito já utilizada na agricultura, na área farmacêutica, enfim. Ok. Como eu estava comentando, a organização fica a todo momento me atualizando aqui das perguntas que estão chegando. E nós temos mais uma pergunta aqui, José Rocha. Oi, Márcio, trabalhei no NRL, no Colorado. Você tem parcerias com alguém de lá? Temos sim. Não vou saber o nome, tá? Márcio, antes de dar essa resposta, aos que não sabem o que é o NRL, comenta para a gente aí, aproveita. Eu não sei. National Research. Okay. O José pode dizer, porque eu não estou diretamente ligado com eles. Esse grupo esse centro de pesquisas nacionais, a gente tem colaboração sim, tá, José? Mas é com aquela nossa vertical de biomineração, tá? Por isso que eu não estou diretamente ligado a eles, mas eles têm ligação com NRL, de tal forma até que eles escrevem propostas para o DOE, Departamento de Energia, né, NSF, eles trabalham nesse sentido junto com o NRL, tá? Ok, aqui o Ricardo deu o auxílio que precisava aqui, o backstage nosso aqui. O NREL, ok, isso aí, Ricardo, National Renewable Energy Laboratory. Ok. Bem, a gente tem ainda um tempinho aí, mais 2 minutos para alguma pergunta. Se tiver, eu aproveito e repasso a vocês. Do contrário, Márcio, vamos ver. Nós vamos encerrando a apresentação. Lembro, como o Ricardo disse ao início, já na sequência, nós vamos ter a apresentação de alguns papers, na mesma modelagem, no mesmo formato que aconteceu ontem, né? E voltando aqui à apresentação, Márcio, essa abordagem pragmática que você deu e associar com a conquista, a civilização, a ocupação de outros mundos aí, e está trazendo Marte para a nossa órbita, literalmente, para o nosso contexto social, aí, pode-se dizer. Eu achei muito feliz, partilho da tua admiração pela frase do Kennedy, né? Do John Kennedy, e eu acho que é um mundo que está aí para a gente conquistar, fazer acontecer, e são bilhões de pessoas, nós temos que trazer bem-estar a todos, oportunidade de consumo, oportunidade de realização plena da vida, e isso tudo num ambiente em que tem mudanças climáticas, não pode produzir e gerar muito carbono, não pode isso, não pode aquilo, não podemos acabar com os nossos recursos naturais, com o rio, tudo que parecia na sociedade brasileira, os nossos recursos hídricos, até recentemente, para os que são mais velhos como eu, talvez o Márcio um pouquinho mais novo que eu, mas aos mais velhos, lembro, a abordagem dos recursos hídricos brasileiros era como se eles fossem infinitos, não acabassem nunca, né? Construiu-se Itaipu e uma parafernália, uma quantidade enorme de pequenas hidroelétricas, e como se esse recurso não acabasse. Bastou o clima mudar um pouquinho e nós estamos aqui falando de bandeira vermelha para o consumo de energia elétrica, olhando os mananciais, preocupados com os recursos, e nos dando conta, finalmente, talvez pelo caminho errado, que as coisas são finitas e que a gente tem que usar bem esses recursos aí. Obrigado a todos que participaram. Não sei se a minha observação final
exatamente convergente, mas o meu intuito era que seja, né? Márcio, prazer te ver, obrigado pela apresentação que deu, que nos fez, e bom dia, boa tarde a todos. Um abraço, pessoal, muito obrigado novamente.